Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é Quem segue a Cristo estuda a palavra. Então nós vamos ver nessa lição, meus irmãos, que aqueles que seguem a Jesus estudam a sua palavra, têm interesse em aprender acerca de Cristo. Então nessa lição nós vamos ver, meus irmãos, que não é só apenas ouvir hinos, não, é estudar a palavra, é ler a respeito de Cristo. É ouvir a respeito de Cristo, mas também estudar a sua palavra. Amém? E o nosso texto principal, que está em Atos capítulo 8, versículo 30, diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? Então, nós vemos aqui um homem que alguns denominam que nem cristão era, que era o eunuco de Candace. E ele estava lendo a palavra querendo entender quem era aquele homem, a respeito de quem exatamente ele estava lendo. Mas não tinha ninguém para poder explicar para ele. E aí Filipe entra em cena, claro, com o Espírito Santo de Deus auxiliando Filipe e colocando Filipe no lugar certo, porque o Filipe estava num lugar e foi teletransportado para outro. E nós vemos aqui um homem que tinha desejo e vontade de aprender. E o resumo da lição: o verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino das Escrituras. Então, o aprendizado na palavra de Deus é algo que nós podemos dizer que é contínuo, irmãos. Eu fiz um curso de teologia? Para mim tá bom. Eu li um livro da Bíblia? Tá tranquilo, agora eu já sei mais ou menos. Eu li a Bíblia uma vez? Não, meus irmãos. É ler, meditar, e vai lendo, meditando, vai aprendendo, vai memorizando, vai raciocinando, claro, pedindo sempre o auxílio do Espírito Santo de Deus. E aqui no nosso texto bíblico, que está em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao 39, vai relatar a história de um eunuco de Candace, que não sabia exatamente do que se tratava aquilo que ele estava lendo, que com certeza é uma parte de Isaías, e ele queria saber. E Felipe, provavelmente correndo do lado daquela carruagem, falou: você está entendendo o que você... Não, eu queria que alguém me explicasse. Felipe sobe, Felipe evangeliza ele, explica a respeito o porquê daquela passagem. Aquele homem vai falar ali, está falando acerca do batismo. Aquele homem aceita Cristo e pergunta o que é preciso para me batizar. E Felipe fala para ele: então eu posso me batizar, então eu quero me batizar agora. Felipe batiza aquele homem. Mas por quê? Porque teve o desejo de aprender acerca da palavra de Deus. Infelizmente, nós cristãos, né, principalmente nós pentecostais, já falei algumas vezes isso, nós temos, muitas vezes somos analfabetos de Bíblia. Conhecemos e lemos muito pouco as Escrituras. E estamos muito presos a revelações, a hinos fortes, essas coisas todas. Não, meus irmãos, a palavra de Deus é fundamento, não é complemento. A palavra de Deus na nossa vida, ela é fundamento para a nossa vida cristã. Na nossa introdução, um cristianismo sem o mínimo de conhecimento bíblico é prejudicial à saúde espiritual da igreja. Então, nós temos que ter noção daquilo que é a palavra de Deus. Jovem, você precisa ter noção daquilo que é a Bíblia. Por que a Bíblia foi escrita? Por que Jesus morreu na cruz? Porque não é para ficar dando resposta e entrando em debates, não, é para sua saúde espiritual, para sua vida espiritual. Evangelizar, falar acerca para as pessoas relacionadas a isso, já é uma outra situação. Primeiro eu tenho que ler porque eu preciso ter saúde espiritual. E nós vemos aqui que se Felipe não soubesse daquilo que ele falou para o eunuco de Candace, não faria sentido para ele e nem para aquele homem. Então ele só conseguiu evangelizar aquele homem porque a palavra de Deus fazia sentido para ele. Ele era um homem estudioso da palavra de Deus. Então, pelo fato de ele ser um estudioso, é que ele sabia o que estava escrito e o porquê estava escrito e o sentido daquilo que estava escrito e de quem estava falando, a respeito de quem havia sido escrito. Mas muitos não sabem. Se você falar para alguém, chegar na igreja e falar assim: olha, vamos abrir no livro de Obadias. Misericórdia, irmão. O povo não acha. O povo não acha. Tem dificuldade ao extremo de achar. E vai no Novo Testamento, e vai no Antigo, e vai no Novo, e vai no Antigo, e vai no Pentateuco, depois vai nos livros históricos, e passa pelos proféticos, que está ali nos livros proféticos, e volta, e vai, e volta, e pensa: poxa, será que esse livro está na Bíblia? Aí a pessoa ainda vai no índice olhar qual que é a página.
Por quê? Porque não sabe, porque não lê, não sabe a sequência dos livros da Bíblia. Não tem noção por quê? Porque não lê Bíblia. Porque não se interessa. Isso é muito feio, irmãos. Desculpa dizer, mas é muito feio uma pessoa com muito tempo de igreja, não estou falando novo convertido, mas uma pessoa que já está há tanto tempo na igreja, que um jovem está há tanto tempo na igreja, que não sabe onde ficam os livros. Vai falar de Mateus, vai procurar no Antigo Testamento. E se falar então, olha, vamos abrir no livro de Enoque, a pessoa vai ficar procurando, achando que o livro de Enoque está na Bíblia, na nossa Bíblia. É uma vergonha. Mas, no tópico 1, o cristão como missionário nato. Nós somos conhecidos dele. A narrativa de Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Filipe, o evangelista, e o estrangeiro do continente africano se inicia com um importante destaque. O anjo do Senhor falou a Filipe. Então, o anjo do Senhor falou a Filipe não é uma coisa, meus irmãos, que acontecia a todo momento. Porque tem muitas pessoas que falam, o anjo falou comigo, porque agora eu estava no sofá, Deus falou. Parece que Deus fala com ele o dia todo, de todo dia. É claro, Deus fala conosco, no nosso espírito, se comunica com o Espírito Santo de Deus. Mas há coisas que é de vez em quando, ou quase nunca. Então, essa experiência aqui que Felipe teve, né, do anjo falando com ele foi para um outro lugar, ele estava pregando num lugar e foi colocado para outro lugar, para quê? Para fazer a obra, não foi para passear, para mostrar que ele era mais crente, que ele era mais pentecostal, não. Foi para fazer a obra. Na parte 2, servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Por quê? Nós vemos, meus irmãos, que aquele homem não era judeu, que aquele homem não era dali, era um africano. E você acha que é só hoje que tem preconceito e racismo? Não, isso é uma coisa muito antiga. E nós vemos aqui que quebra o preconceito por quê? Porque o evangelho é para todos. Não existe os melhores, os filhinhos de Deus e os menores. Não, mas é porque Deus tem uma obra especial com Israel. Israel era um modelo, foi um povo escolhido para ser um modelo para as outras nações. Que Deus tem uma aliança com Israel, isso não quer dizer que todos os judeus, né, o judeu melhor falando, vão ser salvos. Não quer dizer. É porque a linhagem do Messias veio dos judeus, os povos, Deus escolheu Israel para ser um povo modelo, mas, irmãos, todos nós podemos chegar a Cristo. Todos nós podemos. E aqui na parte 3, a natureza imprevisível de seguir a Jesus. É assim que Deus age, faz pessoas comuns em dias normais realizar obras extraordinárias. O que é o evangelho, irmãos? É algo comum, é algo simples, é algo do dia a dia. Mas Deus usa pessoas como nós, que não somos nada, para realizar obras grandiosas, feitos extraordinários. Quem faz isso? Jesus. Porque, meus irmãos, como é que vai pegar uma pessoa como nós? O que nós somos? Nada. E vai fazer, e vai, através de nós, realizar obras grandiosas, obras extraordinárias. Só Deus pode fazer. Tópico 2. O cristão como um discipulador por natureza. A responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Seguir a Jesus é experiência fabulosa, todavia exige de cada um de nós dedicação e responsabilidades. Quando nós vamos aprendendo acerca de Cristo, automaticamente o nosso senso de responsabilidade e senso de dedicação precisa o quê? Existir dentro de nós. Não, agora eu sou de Jesus, está tudo certo. Não. O senso de responsabilidade dentro de nós exige o quê? Mudança de vida, exige mudança de comportamento, exige mudança em todas as áreas. Então, esse senso de responsabilidade, quando nós começamos a chegar a Cristo, isso tem que ser uma coisa notória na nossa vida, não pode passar desapercebido. O cristão não pode passar desapercebido na sociedade a qual ele vive e convive. E aqui na parte 2, somos convidados para sermos discipuladores. Filipe não perdeu tempo e imediatamente começou a anunciar o amor de Cristo àquele viajante cheio de dúvidas. Então, nós temos tantas oportunidades para falar de Cristo, não somente com palavras, mas também com ações, que passa tão desapercebido em nossa vida e a gente nem vê. Nós não vemos, muitas das vezes, as oportunidades que nós temos de falar do amor de Cristo.
Nós temos que seguir exemplos como Felipe. Viu a oportunidade? Lançou a semente. Viu a oportunidade? Além de lançar a semente, que a semente já estava lançada, já regou, Deus já usou ali, já deu crescimento, já deu fruto e foi para frente. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente não tem nem nenhuma motivação para falar de Jesus. Não somente falar, mas agir como Jesus agiria. Nós dizemos que nós somos crentes, mas na verdade, a nossa motivação para fazer a vontade de Deus é quase nada. Infelizmente, nós temos que mudar essa mentalidade. Na parte 3, a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. Aquele personagem desconhecido no deserto não era uma pessoa sem qualificações. Irmãos, ele era um oficial da rainha de Candace. Ele era um oficial, ou seja, não era qualquer homem. Não era qualquer um. Então nós percebemos o quê? Que o evangelho atinge todo tipo de pessoa, todo tipo de conhecimento ou de informação que a pessoa tem. O evangelho ele faz isso, ele quer atingir, ele quer chegar nessas pessoas, mas ele só vai chegar quando nós nos disponibilizarmos a fazermos a vontade de Deus. Claro, se a gente não fazer, as próprias pedras vão clamar. E que vergonha, né, meus irmãos? Nós podemos falar, temos a oportunidade de pronunciar palavras e atitudes para que outras pessoas venham reconhecer a Cristo, e nós somos comparados com pedras, que são imóveis, que não falam. Então nós temos o quê? Que fazemos a vontade de Deus, pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Claro, não somente com palavras, mas também muito mais com as nossas atitudes. No tópico 3, o cristão como um servo. Nunca duvide do poder transformador do evangelho. Então, nós achamos que não, o evangelho não vai chegar até essa pessoa, o evangelho não faz isso, o evangelho não faz aquilo, o evangelho isso, o evangelho aquilo. E nós não temos a consciência do poder transformador do evangelho. O evangelho transforma qualquer pessoa. Mesmo sendo aquela que não há recuperação, que não tem como recuperar, o evangelho também transforma ela. A pessoa tem que querer e se disponibilizar a essa transformação, com certeza. Mas o evangelho sim, o evangelho transforma. Todas as pessoas para Jesus são recuperáveis. Drauzio Varela, na década, se não me engano, de 90, ele disse que muitos presos do Carandiru não eram recuperáveis. Mas para Cristo, todos são recuperáveis. A pessoa só vai para o inferno porque quer. A pessoa só tem uma vida miserável na sua existência porque quer. Todos nós podemos sim seguir a Cristo e ser transformados e moldados por Ele. Eu já vi bandido ser transformado, homossexual ser transformado, ser liberto. Irmãos, porque o poder de Deus é isso, é transformador. A cruz de Cristo não limita a transformação e o perdão. Ela não limita, ela é perdão para todos e transformação para todos aqueles que nele crê. Parte 2. Não pense em números, pense nos impactos da obediência. Se a gente pensar, meus irmãos, muitas vezes em números, nós temos que pensar o quê? No impacto da obediência da nossa vida com Cristo, até onde pode alcançar. Não pense, agora que eu estou indo para a igreja, que eu estou orando, agora eu vou impactar. Vai impactar sim. Mas muitas das vezes o trabalhar de Deus, os números alcançáveis, não são os números que muitas vezes a gente traça metas. É a palavra de Deus que tem que ser notório na nossa vida, não as nossas metas. Claro, a gente tem que ter meta de levar, olha, eu quero levar 10 pessoas para Cristo este ano. Isso é bom, mas não pode se tornar uma obsessão, porque o que vale para Jesus é nós fazermos a vontade dele, porque ele vai fazer a sua obra naturalmente. Amém? E na parte 3, depois de cumprir tudo o que Deus mandar fazer, faça mais. Porque o servo não é aquele que somente faz aquilo que o seu senhor manda, mas faz muito mais daquilo que o seu senhor manda. Amém? Então nós temos que ter consciência de quê? De fazermos a vontade de Deus, de buscarmos a Deus, de conhecermos mais a Deus, mesmo que a nossa vida seja uma vida extremamente limitada. E a nossa conclusão. Como igreja do Senhor, temos uma vocação missiológica. Quando negligenciamos nossa missão, deixamos de agradar a Deus. Que venhamos ter a mesma postura de Filipe, que seguiu o exemplo de Jesus de Nazaré. Precisamos de mais entusiasmo e fervor
para que o nosso compromisso seja sempre com o princípio da obediência e nunca com a audiência, os números. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.